Filipenses, capítulo 2, os versículos 1 ao 11, é o texto que o Senhor falará conosco nessa noite. Filipenses 2, 1 a 11, eis que nos diz o Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos, queridos. Que porção gloriosa da Tua palavra, Senhor, onde a pessoa e obra do nosso Salvador é tão perfeitamente exposta para nós. Ó Pai, nos faz ver as implicações de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nos faz, Senhor, ser moldados por Tua palavra nessa noite. Esse é o nosso pedido. Nós imploramos a Ti. Forge o nosso caráter como irmãos por meio desse texto. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há uma frase que é atribuída ao filósofo chinês Confúcio. E é basicamente o seguinte a frase: a palavra convence e o exemplo arrasta. O princípio dessa afirmação é que ter um modelo a ser seguido é algo que encoraja os homens a quererem realizarem alguma coisa. Basicamente é o seguinte: você pode falar muito para uma pessoa e você pode convencer uma pessoa de uma verdade. Mas se você faz algo, certamente você vai querer, ou a pessoa que está convivendo com você vai querer seguir o seu exemplo. Por exemplo, me lembro quando eu era criança, que eu me empolgava com as vitórias de Senna e queria ser um piloto de Fórmula 1, tal como o meu herói. Me lembro também quando via o meu pai, um militar, chegando em casa, quando ele estava ali com sua farda e começava a tirar as partes da farda, eu sempre fui muito interessado pelo coturno. Meu pai tirava o coturno e eu colocava os meus pés dentro do coturno e dizia que ia ser policial, igual a ele. Isso mostra, queridos, o poder de um exemplo para um ser humano, seja criança ou até mesmo um adulto. A ideia de ter um modelo a ser seguido também é uma verdade presente nas Escrituras. Vemos isso quando Paulo fala sobre os presbíteros como sendo padrão para os fiéis. Ou, por exemplo, quando o próprio apóstolo Paulo, ao se referir a ele mesmo em 1 Coríntios 11:1, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E não há dúvidas que o cristão tem como seu principal modelo o Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto de hoje nos mostra que Cristo é aquele que nos motiva com as suas palavras registradas nas Escrituras. Mas é o seu exemplo que nos arrasta para sermos parecidos com ele. Para entendermos o que Paulo está falando aqui nesse texto, devemos nos lembrar do contexto imediato desse texto, do segundo capítulo da Epístola aos Filipenses. Na nossa última exposição nessa carta, vimos Paulo encorajando os crentes de Filipos a viverem de maneira digna do Evangelho, é o que ele fala no início do versículo 27 do capítulo 1. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo.
E a implicação direta dessa exortação era que eles deveriam se unir, resistindo aos adversários do evangelho de Cristo ali na cidade de Filipos. Tanto que o apóstolo Paulo chega a dizer, na segunda parte do versículo 27, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eles deveriam batalhar contra esses adversários, sem estar intimidados, é o que ele fala no versículo 28, porque eles já eram salvos, eles já tinham a vitória em Cristo Jesus. E então Paulo conclui falando para eles que sofrer por Cristo era uma graça dada por Deus a eles. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. No texto que temos diante de nós agora, no capítulo 2, Paulo aprofunda a exortação que havia começado aqui no capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho. Certamente, o centro dessa exortação é a mensagem de que a igreja deve se manter unida. E Paulo sabia que a igreja de Filipos tinha muitas virtudes. Apesar disso, ele fica sabendo por meio de Epafrodito, aquele que vai ser o portador dessa carta, para levar até a cidade de Filipos, que estava ali visitando ele em Roma, enquanto ele estava preso, que a igreja de Filipos também tinha alguns problemas. E um desses problemas era a falta de unidade dos crentes. Dessa forma, então, ele escreve essa carta destacando as virtudes da igreja de Filipos. É o que nós vemos no versículo 1. Mas também destaca que havia pontos a serem tratados por eles, tal como a falta de unidade. Uma igreja cheia de virtudes, mas que ainda precisava tratar alguns pontos. E é o que nós vamos ver agora, a partir do versículo 1, quando o apóstolo Paulo começa destacando virtudes da igreja de Filipos. Veja, ele começa no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. A nossa tradução começa falando se há, pois. O se aqui, a gente tem que saber que não é um se de possibilidade. Por exemplo, se eu tomar café da manhã, eu vou ficar mais forte para o dia. Não um se condicional, mas é um se de conclusão. Visto que, como, por exemplo, se Deus é por nós, não é que há a possibilidade de Deus não ser por nós. É visto que Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui é o seguinte, visto que, ou seja, Paulo está falando que, visto que eles tinham algumas características, então ele fala as 4 características logo na continuação do versículo 1. Ele fala de 4 virtudes que estavam presentes ali na igreja de Filipos. Então, visto que existe entre vocês, primeiro, alguma exortação em Cristo. Ou seja, apesar dos problemas entre aqueles irmãos, eles se exortavam mutuamente. Eles se encorajavam mutuamente para que eles vivessem à luz da verdade do evangelho de Cristo. Eu sei que aqui na igreja de Filipos, aí na igreja de Filipos, diz Paulo, vocês se exortam, vocês se encorajam. Isso é muito bom. E mais, a segunda coisa que estava presente ali na igreja de Filipos é alguma consolação de amor. Ou seja, eles cuidavam uns dos outros, consolando em meio às dificuldades. E fazem isso como fruto do amor que eles têm uns para com os outros. Eles amam uns aos outros. E o que eles fazem é consolar em meio às dificuldades. Veja que característica maravilhosa. Eles se encorajam mutuamente, eles se consolam mutuamente, e mais, ele diz, visto que existe alguma comunhão do Espírito, ou seja, o Espírito Santo age aí em vocês, mesmo em meio às brigas que existiam ali naquela igreja, o Espírito Santo atuava unindo aquela igreja. Eu sei que o Espírito Santo está no meio de vocês, unindo vocês. E visto que há entranhados afetos de misericórdias. Queridos, essa expressão entranhados afetos, aqui diz respeito a uma perspectiva de um hebreu. Lembremos que Paulo aqui é um judeu escrevendo um texto. Para um judeu, a sede das emoções não é o coração, mas é as entranhas. A tripa mesmo. Porque geralmente, quando nós estamos passando por alguma emoção grande, dá logo um frio na barriga. Então, para o judeu era assim. Ele está dizendo que eu sei que as entranhas de vocês são comovidas por afetos de misericórdia que vocês têm entre uns e outros. É basicamente o seguinte, aquela igreja brigava, mas aquele povo se amava. Mas, veja,
se amar e brigar ao mesmo tempo não é muito legal. No final das contas, o reino sai perdendo. E Paulo está dizendo, vocês são uma igreja maravilhosa, vocês se exortam em Cristo, se encorajam, vocês se consolam, o Espírito Santo une vocês têm no coração de vocês toda aquela emoção, um sentimento muito forte no coração de vocês uns pelos outros, mas mesmo assim falta alguma coisa. E é assim toda igreja. Vai ter muita coisa boa, mas vai estar sempre faltando alguma coisa. E é isso que ele fala no versículo 2. Ele fala, completai a minha alegria. É como se Paulo dissesse, eu sei que vocês têm todas as virtudes destacadas agora no versículo 1, e eu estou alegre por isso, mas vocês podem fazer mais. Completem a minha alegria. Eles já faziam Paulo feliz, mas eles poderiam fazer ainda mais alegre o apóstolo Paulo. Paulo sabia que havia brigas e discussões ali entre os filipenses, e de maneira especial nós podemos destacar um exemplo lá do capítulo 4, versículo 2. Duas irmãs, Evode e Sintique, que contribuíram de maneira bem efetiva com o ministério de Paulo ali em Filipos e estavam brigadas. Então Paulo reconhece que a igreja tinha muitas virtudes, mas precisava melhorar em alguns pontos, especialmente na unidade entre eles. Então, na segunda parte do versículo 2, até o versículo 4, Paulo explica como eles poderiam completar a alegria deles. E tudo que vemos Paulo destacar a respeito da unidade deles. Ou seja, vamos lá, versículo 1. Vocês têm características maravilhosas, 4 características maravilhosas, mas vocês podem me fazer mais feliz. E como vocês vão fazer o apóstolo Paulo mais feliz? Como que nós podemos viver mais dentro da realidade daquilo que a palavra de Deus nos ensina? Ele continua falando lá no versículo 2. Completeis a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Meus irmãos, pensar a mesma coisa não significa que todo mundo vai pensar exatamente igual a respeito de tudo. Porque isso é impossível na igreja. Temos formação diferentes, estudo diferente, nascemos em lugares diferentes, valores diferentes. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles deveriam querer e desejar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo como igreja, o mesmo pensamento, a ponto de se unirem no que é essencial. E então poderem trabalhar juntos, mesmo diante das diferenças que existiam entre eles. Paulo ainda fala no versículo 2, tenhais o mesmo amor. Tenham amor uns pelos outros. Não é só um amar o outro, mas é um estar ali perto do outro, cuidando do outro. É para que toda a igreja se ame, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, que houvesse união de alma em mente deles, uma harmonia, basicamente isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Então, nos versículos 3 e 4, Paulo orienta a eles não serem, no versículo 3, arrogantes, e no versículo 4, egoístas. Pois sentimentos como esses estavam ali na raiz das discórdias e confusões que existiam entre eles. Então, no versículo 3, Paulo orienta os filipenses a não serem arrogantes. Veja, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo aqui deve ser entendido como interesse pessoal. Ou seja, você só faz aquilo que lhe interessa, ou para o grupo que lhe interessa. Meus irmãos, infelizmente, é possível que algumas igrejas se dividam por causa de posições particulares. Por exemplo, esse é o interesse da SAF, esse é o interesse da UMP, esse é o interesse da família A, esse é o interesse da família B. Meus irmãos, quando chega na igreja, o interesse é da igreja. A única família que existe aqui são os lavados e remidos no sangue de Cristo. Então Paulo está dizendo, não haja por partidarismo, por grupinho, por panelinha. Não faça isso. Porque o grande bem é o bem da igreja. E não faça por vanglória, ou uma glória vã, por vaidade. Buscar fazer as coisas para aparecer e ganhar aplauso dos outros. E às vezes isso é tão presente na igreja. Queremos que as pessoas joguem holofotes em nós quando fazemos alguma coisa de bom. Quando o padrão da palavra de Deus é que a nossa mão direita, a nossa mão esquerda deve ignorar o que a nossa mão direita está fazendo. Infelizmente, vemos isso muito nas igrejas. Partidarismo, interesse pessoal, pessoas que agem para o seu próprio interesse, para que o seu nome seja destacado. E então, na segunda parte do versículo 3, em contrapartida, Paulo mostra que eles deveriam agir com o seguinte sentimento. Vejam,
Não hajam por partidarismo ou vanglória, mas, a adversativa, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eles deveriam agir com humildade, ou seja, ao invés de se considerarem superior ao outro, sabe? Eu faço isso melhor do que fulano, eu toco melhor do que fulano, eu canto melhor do que fulano, eu dou uma aula melhor do que fulano. Nós fazemos isso ao contrário, por humildade. Ao ponto que o Paulo chega, considerem o outro melhor do que você. Com isso, Paulo está instruindo para eles não fazerem comparações desfavoráveis, destacando as fraquezas e os defeitos dos irmãos. Porque todo mundo vai ter um defeito fazendo alguma coisa. Ninguém vai fazer algo perfeito. A consequência natural da orientação do versículo 3 é o que vemos no versículo 4. Que eles deveriam ter em vistas os interesses do outro. Visto que eu considero o outro superior a mim, eu busco então fazer aquilo que é interesse do outro. É o que ele fala no versículo 4, para não sermos egoístas. Vejam, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo aqui está falando que o alvo do cristão é o bem dos outros e não o seu. Eles deveriam se dedicar a promover o bem dos irmãos e não o seu próprio interesse. Essas orientações de Paulo mostram que eles precisavam se humilhar diante de Deus, porque a raiz do problema que estava ali, talvez também entre Evode e Sintique, provocando a desunião da igreja, era a arrogância e a vaidade. Para que todas essas orientações fossem colocadas em prática, Paulo então os orienta a ter um modelo. Lembram-se? A palavra nos encoraja, mas é o exemplo que nos arrasta. E o modelo apresentado pelo apóstolo Paulo é o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vemos nos versículos 5 a 11. Então, entendo aqui. Versículo 1, Paulo diz: vocês têm várias virtudes. Vocês se consolam, vocês se encorajam, mas vocês podem fazer melhor ainda. Não pense só no que é seu, não haja por partidarismo ou vanglória. E mais, tenham em vocês, como princípio norteador, como um exemplo de como agir dentro da igreja, a pessoa bendita de Cristo Jesus. É o que vemos nos versículos 5 a 11. Meus irmãos, nós estamos para entrar em uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Quando lemos os versículos 5 a 11, especialmente na língua original, no texto grego, dá para perceber que esse texto é uma composição muito bem estruturada. Podemos ver claramente duas partes aqui. Dos versículos 6 a 8, 3 versículos, esses versículos celebram a humilhação de Cristo, como Cristo se humilhou por amor aos outros. E dos versículos 9 a 11, mais 3 versículos, vemos a celebração e exaltação de Cristo Jesus. E a maneira como essa passagem foi composta leva boa parte dos estudiosos a afirmarem que esses versículos, na verdade, são uma composição, um hino cristão. Era algo cantado já no primeiro século. Então, o objetivo desse hino era encorajar os crentes de Filipos a serem humildes, tal como Cristo, e assim cessar as discórdias dentro da igreja de Filipos. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo se apropriou de um cântico que já existia comumente no meio da igreja e registrou e se tornou a escrita inspirada para nós, ou se o próprio apóstolo Paulo, em um rompante de exaltação e de desejo de glorificar a Deus, ele escreve um texto. Lembram-se que os judeus, geralmente quando eles tinham momentos muito especiais, eles escreviam uma música. Lembram-se? Davi? Lembra-se o povo quando atravessou o Mar Vermelho? Primeira coisa que eles fazem, uma música. Então Paulo possivelmente compõe esse cântico. E algo que nós podemos destacar também sobre a presença desse cântico aqui, é que isso nos mostra que os primeiros cristãos não cantavam somente salmos. Alguns irmãos defendem isso. Eu respeito que nós devemos cantar salmos, mas eu não vejo a exclusividade dele. O que nós vemos deles, dos salmos, o que nós vemos é a presença de cânticos em todas as escrituras, exaltando a pessoa e a obra de Cristo Jesus. O cântico de Maria, como não cantar ele? Então os cristãos cantavam os salmos, mas também cantavam hinos que exaltavam o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos então essa porção tão gloriosa
e que seria tão precioso se nós pudéssemos gravar no nosso coração esses versículos. O versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está aqui recomendando aos crentes de Filipos a resolverem os problemas das facções dentro da igreja, olhando para Jesus. Como que aquele problema entre Evode e Sintique ia acabar? Como que algumas brigas dentro da igreja ia acabar? Olhe para Cristo. Quer saber quando que uma igreja começa a brigar e começa a confusão dentro da igreja? Quando paramos de olhar para Jesus como um modelo e o padrão para as nossas vidas. E então, Paulo está orientando para aqueles crentes terem a mesma atitude que o Senhor Jesus a respeito dos seus direitos. Então vejamos os 3 primeiros versículos, quando Paulo fala a respeito da humilhação de Cristo em nosso benefício, nos versículos 6 até o 8. O texto diz: pois ele, o Senhor Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo nos mostra aqui que Cristo já existia na eternidade com Deus, porque ele subsistindo em forma de Deus. A expressão forma aqui não indica uma forma aparente, algo externo, mas indica a natureza, a essência do ser de Deus. Porque Cristo era Deus tal como o Pai. Ele era onipresente, onipotente, tal como o Pai. A mesma forma do Pai era a forma do Filho. Então, o que Paulo está falando é que o Senhor Jesus Cristo, ele preexistia eternamente na glória com o Pai. Ele está dizendo, porque Jesus é Deus. Mas ele fez algo. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, no plano da salvação que foi elaborado pelo Pai, exigia que Cristo assumisse uma natureza humana, sendo segundo Adão, e assim pudesse morrer como representante do seu povo. E isso Cristo fez voluntariamente. Então, para cumprir as exigências de Deus, Cristo não considerou ser igual a Deus como algo que ele não abdicaria para poder realizar a obra de salvação dos seus eleitos. O que Cristo faz é abandonar a sua glória, o privilégio celeste, para descer para viver em meio a homens pecadores, para sentir fome, sentir sede, sentir sono. É isso que o Deus Filho fez em nosso favor. Porque ele, subsistindo em forma de Deus. E essa atitude de Cristo, irmãos, é maravilhosa. Porque ele é Deus eternamente com o Pai, mas abdicou da glória eterna, fazendo-se homem para nos salvar. E Paulo descreve melhor a natureza do que Cristo fez por nós nos versículos 7 a 8. E Paulo destaca 4 atitudes de Cristo diante da vontade do Pai para a salvação do seu povo. Vejam comigo. Primeira coisa no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, ele não se apegou à sua glória eterna, à sua glória da sua natureza divina, mas se esvaziou. Vejam bem, com isso Paulo não está falando que Cristo se esvaziou da sua divindade. Jesus era Deus, tanto quando ele estava aqui na terra, como também quando ele estava na eternidade com o Pai. Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo estando em estado de encarnação, mas ele se esvaziou da sua glória eterna. Segunda coisa que Paulo diz, ainda no versículo 7, assumindo a forma de servo. Você já parou para pensar? O Deus da glória, primeiro, se tornando homem, se limitando ao tempo, se limitando à fome, se limitando ao cansaço, já seria uma humilhação. Mas não só isso. Ele se portou como um servo. Ele lavou os pés de pecadores. Ele serviu as pessoas. Ele assume uma forma de servo, se submetendo à vontade do Pai. Tal como um servo, tal como um escravo, se apresenta diante do seu Senhor. Em terceiro lugar, o versículo 7 ainda nos diz que ele tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ou seja, Cristo assume a natureza humana.
Quando Paulo fala aqui que ele é semelhança de homens, ele não está dizendo que Jesus parecia um ser humano, mas não era. Não era esse o ponto. Mas que ele, como Deus eterno, se fez pleno homem, como ele era plenamente Deus. E é nisso que os teólogos falam do esvaziamento de Cristo, uma palavra grega que nós utilizamos para isso, a kenosis de Cristo. Que ele não deixou de ser Deus, mas ele também havia se tornado homem, mas sem pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Cristo não se transforma apenas humano, mas ele adiciona à sua natureza divina uma natureza plenamente humana. E Jesus há de ser homem por toda a eternidade. Para sempre, ele assume essa natureza para sempre, queridos. Jesus se autolimita para sofrer dores, necessidades, angústias na alma, e isso era necessário para que ele pudesse morrer em nosso lugar. E mais, no versículo 8, ele ainda diz em quarto lugar, a si mesmo se humilhou. E como que ele se humilhou? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Percebam a progressão do argumento de Paulo. Olhem para Jesus. Vocês querem ser uma igreja saudável? O maior exemplo é Cristo. E o maior exemplo de Cristo é que ele se humilhou. Ele, sendo Deus eterno com o Pai, ele assume a condição humana, ele se submete às próprias dificuldades da condição humana, mas ele não apenas se submete à condição humana, ele se submete à condição de um homem que é um servo, que serve ao outro. Mas não apenas um homem, um Deus que se torna homem que serve ao outro, mas ele também é o Deus que vai e que se humilha ao morrer na cruz do Calvário. Queridos, já pensou experimentar a morte? Mas não é qualquer morte. Não foi uma morte em que ele estava deitado em uma cama, em volta ali estavam seus discípulos, e ele disse as suas últimas palavras. Não. Ele morreu numa cruz maldita, abandonado por todos, sentindo dores terríveis. E não é só a dor física, conforme vemos lá no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. A dor de Cristo, acima de tudo, foi uma dor de alma. Quando ele sentiu o peso do inferno sobre ele, o peso dos nossos pecados vindo sobre os ombros do nosso Redentor. A angústia, até a morte. A dor cruel de ser traído, ser abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A morte de cruz, queridos, era a morte mais dolorosa e vergonhosa daquela época. Não era um tipo de morte, como vemos em alguns crucifixos, que a pessoa ficava de tanguinha. A nudez exposta, o sangue exposto, a carne dilacerada. Foi isso que Jesus fez. O Deus eterno, um com o Pai, ele se encarna. Que humilhação. Mas ele não nasceu em um palácio. Ele foi o servo, um homem pobre. Que humilhação. E ele não morreu porque ficou um velhinho. Ele morreu porque foi assassinado injustamente, sofrendo a punição que deveria vir sobre nós. E ele fez tudo isso, queridos, por amor a nós. Para nos livrar do poder do pecado. Para nos livrar da condenação do pecado. Então o argumento de Paulo com os filipenses é: Cristo se esvaziou, se humilhando, visando os interesses dos outros. Por amar a esses, dessa forma, eles deveriam agir semelhante a Cristo. E o mesmo se aplica a nós, irmãos. Quão vaidosos nós somos. Quem nós achamos que somos? Homens pecadores, falhos. Muitas vezes agimos como tolos.
e somos aqueles que se vangloriam diante do outro. Fazemos coisa por partidarismo. Mas o Rei da Glória não fez isso. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele morreu. Uma morte terrível para dizer: é isso que eu quero de vocês. É por isso que ele diz: quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Nós devemos amar os nossos irmãos, tal como vemos no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nos esvaziar, queridos, sendo servos uns dos outros. Por que a gente briga tanto um com o outro? É porque a gente se sente melhor do que o outro. É basicamente isso. Esquecemos de quem é Jesus e do que ele fez. Mas nos 3 versículos posteriores, os versículos 9 a 11, vemos Paulo destacando a exaltação de Cristo, como recompensa da sua humildade obediente. O versículo 9 começa com a expressão, pelo que também, ou seja, por isso, por Cristo ter feito todas essas coisas destacadas nos versículos 6 até o 8, Deus lhe deu 3 recompensas. Primeiro, Deus o exaltou sobremaneira. Deus não somente ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas exaltou a condição mais elevada do universo. Deus o exaltou. Segundo lugar, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. Queridos, muitas vezes os judeus, para não querer falar o nome de Yahvé, do Senhor, eles diziam apenas o nome. Se referia a Deus como o nome. E Paulo está dizendo, Deus deu a ele o nome acima de todo nome. Meus queridos, algumas pessoas ali no primeiro século pensavam que o Senhor era César. Mas com isso Paulo está dizendo que o Senhor é Cristo. Ele é Deus. E aí, para concluir no versículo 10, Paulo diz por que Deus fez tudo isso, deu todas essas recompensas a Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Bem, de onde o apóstolo Paulo está citando isso? O apóstolo Paulo está aqui se referindo a Isaías 45, versículo 23, onde o texto diz, diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Percebam, Paulo pega essa passagem de Isaías, onde Deus diz que um dia todos se dobrarão diante dele, e aplica a Cristo. Naturalmente o que Paulo está dizendo é, Jesus é o Deus diante de quem todo joelho se dobrará. Certamente Paulo tem em mente aqui o dia do juízo, em que Cristo virá com poder e glória, e todos se dobrarão diante dele. Por isso que ele fala, todo joelho, todos os seres morais haverão de se prostrar diante de Cristo. Nos céus, os poderosos anjos que não pecaram. Imaginem, estamos falando de seres santos que nunca pecaram. Os santos de Deus, esses dobrarão seus joelhos diante de Cristo. Na terra, toda a humanidade haverá de se dobrar diante de Cristo e debaixo da terra. Possivelmente aqui uma referência aos anjos caídos e aos homens perdidos. Até aqueles que haverão de habitar toda a eternidade no juízo eterno de Deus, haverão de se prostrar diante do Rei da Glória. Satanás e os seus anjos saberão que eles perderam por completo a batalha e se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo. E então Paulo fala, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos confessarão a Cristo voluntariamente, com exaltação como nós. Nós já dizemos hoje, Jesus Cristo é o Senhor. Mas no dia do juízo, até mesmo aqueles que vão para o juízo eterno, até mesmo Satanás e os seus anjos dirão, Jesus Cristo é o Senhor. E tudo isso
haverá de acontecer, como diz no final do versículo 11, para a glória de Deus, o Pai. Esse é o alvo de todas as coisas, a glória de Deus. Bem, queridos, como que esse texto se aplica para nós? De maneira bem objetiva, 4 aplicações, como de costume. Meus queridos, primeira aplicação que eu quero trazer para nós é que nós devemos buscar nas palavras de Cristo, descritas na Bíblia, o seu exemplo e padrão para a nossa vida. Aqui vimos como Paulo admoestou a igreja de Filipos. E o modelo proposto por ele é o próprio Senhor Jesus. Isso mostra que podemos amar irmãos e até ter eles como inspiração para uma vida santa. Mas, acima de tudo, devemos sempre olhar para Cristo como um exemplo perfeito de vida e santidade para nós. Se nós agirmos assim, não nos decepcionaremos com a igreja, porque saberemos que o Senhor dela é perfeito. Veja um argumento de Paulo, queridos. A síntese do nosso texto é basicamente o seguinte: vocês são uma igreja com várias virtudes, mas vocês podem me tornar ainda mais feliz se vocês tiverem algumas atitudes. Pensarem no bem do próximo, não agir por partidarismo ou vanglória. Mas, principalmente, vocês farão isso se olharem o estado de humilhação de Cristo e pensarem no estado de exaltação de Cristo. E se nós entendermos a igreja assim, existe uma igreja boa, com virtudes, mas sempre vai ter defeito. Mas quando nós olhamos para o Senhor dessa igreja, que se humilhou e que está exaltado, aí sim nós conseguiremos ir para a igreja sem ter aquele tipo de sentimento de que, nossa, que lugar terrível a igreja. Não existe igreja boa sem defeito, mas existe o Senhor perfeito sem defeito, que é o nosso exemplo, é o nosso padrão, e Ele que deve ser aquele que ouvimos a sua palavra para segui-lo. Mas em segundo lugar, devemos obedecer a Deus, independente do preço que tenha que ser pago. Aqui vemos como Cristo obedeceu ao Pai, nos deixando assim um padrão a ser seguido. Meus queridos, Jesus poderia ter sido apenas um homem de palavras bonitas, mas ele não foi apenas um homem de palavras bonitas. Ele é um homem que fez a obra mais bela em toda a história. A obra de redenção, de salvação de pecadores. Por isso, nós não nos apropriamos apenas das palavras de Cristo. Nós nos apropriamos da obra dele. Nós nos apropriamos do exemplo de vida dele. E iremos viver como ele. Ele carregou a sua cruz e nos chama a fazer o mesmo. Porque para sermos exaltados, precisamos nos humilhar. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para o bem da igreja e para a glória de Cristo Jesus. O nosso desejo deve ser semelhante ao desejo de Cristo. Sermos obedientes ao Pai, independentemente das circunstâncias. Vocês, filhos da aliança, talvez o que você mais queira seja ser como o seu super-herói favorito. Ter a força do Hulk, a inteligência do Homem de Ferro, o poder do super-homem, ser como o seu jogador favorito, ou até mesmo ter o seu pai como exemplo. Mas, acima de tudo, queira parecer com Cristo. Queira parecer com aquele que não apenas fez coisas maravilhosas, mas que efetuou em nossas vidas coisas maravilhosas. Para obedecermos ao Pai, é possível que seja necessário abrir mão de alguns privilégios, mas devemos fazer isso, porque Cristo abriu mão de privilégios dessa vida para obedecer às exigências do Pai. O que é que você não abre mão e que faz com que a igreja não tenha paz? Às vezes nós precisamos perder para ganhar. E é essa a equação de Cristo. Aquele que quer ganhar a sua vida,
tem que perder. E aquele que quer ganhar o bem da igreja vai ter que perder também. Meus queridos, é diante disso que nós somos chamados a pagar um preço para viver como igreja. Não é fácil viver como igreja. Não é fácil negar a nós mesmos, chegarmos na igreja e vermos o outro, muitas vezes se sobrepondo a nós. Mas precisamos, para a glória de Cristo e para o bem da igreja, tal como Cristo se portou. A minha terceira aplicação é que devemos saber que a unidade da igreja está diretamente ligada ao fato de que os crentes se pareçam com Cristo. Quando Paulo orienta os crentes a andarem unidos, eles apontam para a forma como Cristo viveu. A igreja de Cristo se manterá unida se buscarmos parecer mais com Ele. Para isso é necessário que nos esvaziemos e busquemos o bem dos nossos irmãos. Como crentes, especialmente como aqueles que atuam na obra do Senhor, não devemos buscar poder, prestígio, elogios e os nossos interesses próprios. Mas devemos buscar a glória de Cristo. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Como que a nossa igreja viverá unida quando cada um de nós estiver extremamente engajado a viver como Cristo, a ser um pequeno Cristo, não só no ambiente de trabalho, mas dentro dessa igreja. Sermos cristãos de fato, aonde formos, seja na nossa família, seja na nossa igreja, aonde formos, queremos parecer com Cristo. Mas a minha quarta e última aplicação, eu preciso falar com você que está conosco e não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A descrição de Jesus descrita aqui deve nos levar a perceber que ele não foi um homem comum, mas ele é o próprio Deus que se esvaziou da sua glória e que veio para nos salvar. Cristo é verdadeiro Deus. Ele não foi criado, mas ele é um com o Pai e com o Espírito desde a eternidade. Ele se tornou um verdadeiro homem, não só uma aparência, tal como propunham alguns mestres do primeiro século, do segundo século, melhor dizendo, os mestres gnósticos. Jesus em nenhum momento se esvaziou da sua plena divindade, mas adicionou à sua natureza divina uma natureza plenamente humana. E ele permanecerá Deus homem para todo sempre. E isso significa que temos um de nós assentado à destra de Deus e que pode rogar por nós e que roga por nós e que é o único mediador entre Deus e os homens. E é esse Deus que desceu dos céus, se humilhou, que vem até nós nessa noite, dizendo, primeiro, para aqueles que estão debaixo da aliança, arrependa-se dos seus pecados. Nova aliança, somos uma igreja cheia de virtudes, mas podemos completar ainda mais a alegria do Deus que nos redimiu. E completaremos a alegria de Deus à medida que nos esvaziarmos de nós mesmos. Nos humilhemos a exemplo do Filho de Deus, para que então sejamos exaltados ao lado dele. Para que no dia de Cristo possamos estar ao lado do Rei dos Reis, triunfando, vencedores, porque o Rei da Glória venceu a batalha em nosso lugar. E para você que está conosco nessa noite, esse Rei vitorioso, esse Deus humilde, o Deus que sangra, o Deus que chorou, o Deus que se humilhou, o Deus que sentiu fome, o Deus que sentiu sede, o Deus que sentiu sono, o Deus que morreu, mas ressuscitou. Ele vem até você nessa noite, te chamando a se arrepender dos seus pecados. E está nesse lugar maravilhoso, que não é perfeito, mas haverá de ser. A igreja não é perfeita, mas ela haverá de ser. E nós aguardamos esse dia. E nós, como igreja, dizemos a uma só voz,
Ora vem, Senhor Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus, aquele que triunfa nas batalhas, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, queridos. Bondoso Deus, temos tanto a melhorar como igreja, assim como a igreja de Filipos. E sabemos que isso só acontecerá, Pai, à medida que parecermos com o Senhor. À medida que a vaidade diminuir, à medida que sentirmos e termos a percepção de que o nosso irmão é melhor do que nós, em que buscarmos o interesse do nosso irmão e não o nosso. Ó Pai, faz-nos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus eterno se esvaziou, se humilhou e carregou uma cruz. Nos faz querer carregar essa cruz, parecer com teu Filho e assim sermos de fato teus filhos. Abençoa a nova aliança, Pai, para que vivamos a humilhação de Cristo aqui na terra, na expectativa de desfrutarmos da exaltação de Cristo por toda a eternidade. E nos faz, Senhor, almejar pelo dia glorioso em que todo joelho se dobrará, seja nos céus, seja na terra, seja embaixo da terra. Todos quanto existem e existirão, haverão de se submeter ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o nome acima de todo nome, e tudo isso para a glória do Deus Pai. Abençoa a nossa igreja. Esse é o nosso pedido, Senhor, e nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.